Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim não só avisar vocês que tá tendo promoção para quem assinar o Kindle Unlimited, como também indicar livros para vocês poderem aproveitar esse programa. Durante o mês de março, a Amazon colocou várias vezes em promoção a assinatura do Kindle Unlimited, aquela promoção linda que você assina 3 meses por apenas R$ 1,99, não é R$ 1,99 por mês, é R$ 1,99 para os 3 meses. E agora a promoção voltou, ela vai ficar no ar até dia 10 de abril, então se você ainda não assinou, aproveite, ela é válida para pessoas então que ainda não têm assinatura. No mês passado, durante a promoção, aquelas pessoas que já tinham assinado em algum momento, mas não eram assinantes no momento, conseguiam também assinar agora, então se você já assinou em algum momento, quer voltar pro programa, aproveita esses 3 meses. Kindle Unlimited, pra quem não sabe, é aquele programa tipo Netflix de livros, então você assina e você consegue ter acesso às leituras do catálogo, os livros que estão disponíveis você pode pegar emprestado pra ler. Esse catálogo ele é variável, então sempre tem novos títulos sendo adicionados, tem aqueles títulos que às vezes eles saem daqui. Além das indicações que eu vou dar no vídeo de hoje, eu também preparei uma lista com várias outras indicações que não estão lá. Todos esses links estão aqui embaixo. Lembrando que assinando pelo link que eu colocar aqui, vocês garantem uma comissão pro canal, isso sempre me ajuda muito, então muito obrigada a todos vocês. E antes de eu começar a falar de todas as indicações, meu livro Escrito nas Estrelas, que estreou essa semana, ele já tá disponível lá pelo Unlimited, então aproveita que se você ainda não garantiu o seu, assinando por R$ 1,99 você vai poder fazer essa leitura. Um livro que eu amo e que faz parte do catálogo é o Ligações, da Rainbow Rowell. Aqui a gente vai ter uma protagonista que ela é muito workaholic, ela dedicou a vida dela basicamente pra carreira, e agora que eles estão na época de Natal, prontos pra comemorar tudo em família, ela acaba não indo pra uma viagem com a família dela, porque ela precisa trabalhar. Isso causa um atrito ali entre ela e o marido dela, e enquanto ela fica sozinha em casa, após a família dela ter viajado, ela começa a fazer ligações pro marido dela, mas não é o marido dela no presente. Estranhamente, esse telefone faz com que ela fale com o marido dela lá do passado, do início do namoro, e isso desperta nela uma série de reflexões a respeito dos rumos que a vida dela foi tomando, as coisas que ela foi deixando passar, e é uma leitura super gostosa, com pontos de reflexão que são incríveis, que traz aquele quentinho no coração e faz a gente também pensar em aspectos mais relevantes das nossas próprias vidas. Outro livro que é muito meu queridinho é o PS Eu Te Amo, da Cecily Ahern, que foi o livro que deu origem, né, ao filme estrelado pela Hilary Swank e o Gerard Butler, e o livro vai ganhar continuação esse ano, a Cecily Ahern já anunciou, ele vai estrear nos Estados Unidos e no Reino Unido em setembro ou outubro, se eu não me engano, e ainda não tem previsão da continuação ser lançada aqui no Brasil. Mas no PS Eu Te Amo a gente conhece a história da Holly, que ela acabou de ficar viúva, o marido dela morreu depois de descobrir um tumor no cérebro, e acontece que após a morte dele ela encontra um pacote com cartas que o Gary preparou pra ela enquanto ele esteve doente, já sabendo que após a morte dele ela ficaria numa situação muito difícil. Então ele escreveu uma carta por mês durante um ano pra ela ir abrindo, né, ao longo de cada mês, pra dar esse suporte pra ela conseguir enfrentar o luto após a morte dele. Outro livro que assim, ó, queridinho total do coração, são As Violetas de Março, da Sarah Jill. Esse livro, ele é incrível, ele vai contar a história de uma mulher que ela é uma escritora, mas ela enfrenta um bloqueio criativo já há muito tempo, e agora, recém-divorciada do marido, pra tentar se recuperar desse momento, ela resolve tirar férias e vai pra uma casa na praia, que é onde ela costumava passar a infância dela, é a casa da avó dela, se não me engano, ou tia-avó. E enquanto ela está lá, ela vai encontrar um diário contando a história de uma mulher no passado, e ela vai ser tragada para essa história. Então o livro ele vai mesclar passado, presente, interligando tudo isso, e é uma história lindíssima que vale demais a leitura. A diva Colleen Hoover tem vários livros dela disponíveis no Unlimited, e Um Caso Perdido, que é meu favorito, ele também está disponível, não só ele, quanto também o Sem Esperança, que não é exatamente uma continuação, mas é a mesma história sendo contada pela perspectiva do mocinho. Nele a gente conhece a história da Sky, que é uma garota que sempre teve aula em casa. Ela tem uma vida bastante diferente dos demais adolescentes que a rodeiam, porque ela não tem acesso às tecnologias, ela não tem celular, não tem e-mail, não tem nada. E aí quando ela passa a ir pra escola, ela vai conhecer o Holden, que é aquele garoto novo por ali, que tem toda aquela pinta de bad boy. E não só vai surgir esse relacionamento entre eles, mas também ela vai começar a se questionar sobre muita coisa da vida dela. E é uma história que pra mim é uma das mais arrebatadoras da Colleen Hoover. Pra quem gosta de poesia, pra quem quer conhecer os poemas da Rupi Kaur, Outro Jeito de Usar a Boca também tá disponível no Unlimited, foi uma
das leituras que eu mais gostei de fazer no ano passado. Os poemas dela têm bastante sensibilidade, tocam em temáticas muito importantes, são muito gostosos de serem lidos, então aproveita que o livro está disponível por lá. Os próximos são livros que eu ainda não li, mas eles estão na minha fila de leitura, ou pelo próprio Unlimited, que eu peguei assim que eu fiz minha assinatura, ou também em livro físico, que pode ser que eu acabe lendo pelo Unlimited mesmo, às vezes por praticidade, né? É mais fácil a gente carregar o Kindle do que o próprio livro físico. O primeiro deles é a melhor coisa que nunca aconteceu na minha vida, que é um livro que chama minha atenção, ó, há um tempão. Ele vai trazer a história de um casal que eles não se veem há 11 anos, na verdade, eles eram muito amigos durante a infância, durante a adolescência, existia ali uma paixão não revelada entre eles e agora com quase 30 anos eles se reencontram e esse reencontro é que vai trazer mudanças ali na trajetória de cada um deles. O livro é A Garota do Penhasco. Ultimamente eu vim lendo livros da Lucinda Riley e eu ainda tô naquele processo de ver o que eu realmente acho da escrita dela ou não. E o A Garota do Penhasco vai trazer a história, né, de uma mulher que após sofrer um aborto, ela tira férias e vai pra casa da família dela. Quando ela chega lá na casa vizinha, mora uma garotinha que ela perdeu a mãe e mora ali com o pai dela. E quando elas passam a ter contato, elas descobrem que a vida delas está entrelaçada por conta das gerações passadas. Hoje em dia as famílias delas são consideradas rivais e aí a gente tem toda aquela trama, aquela mescla de presente e passado que é tão característica nos livros da autora. Um livro que eu tenho físico, que eu tô esperando há um tempão pra ler, é o Quando Eu Parti, da Gayle Forman, que é o primeiro romance adulto da autora. Aqui no caso a gente vai ter a história de uma mulher que ela tem uma vida bastante atribulada, então tanto com o emprego dela, com a família dela, e após ela sofrer um ataque cardíaco e ela ter uma complicação na cirurgia, ela decide que ela vai embora, dar um tempo na própria vida para ela poder respirar, se ver livre dos papéis que ela exerce como esposa, como mãe, como funcionária, e a partir disso se reconstruir e conseguir lidar com as coisas que ela guarda ali com ela. Também em versão física que eu tenho e que eu tô louca pra fazer a leitura é o Amor Plus Size, da Larissa Siriani, que vai trazer a história da Maitê, que é uma garota de 17 anos, e o livro vai narrar toda a questão do autoconhecimento dela, a jornada de empoderamento dela por ela ser uma adolescente gorda. Também nesse estilo, e que já foi um dos primeiros livros que eu peguei no Unlimited assim que eu assinei, é o Dumpling, que saiu também o filme na Netflix, e ele também vai trazer uma adolescente que é gorda, que é super empoderada, super autoconfiante, só que essa autoconfiança dela vai ser abalada quando ela começa a ter um crush num garoto que é totalmente aquele padrão americano arrebatador, e a questão não é ela ter um crush nele, mas ela descobrir que ele tem um crush nela, e a partir disso que a confiança dela vai ser balançada, e pra ela recuperar essa autoestima dela, essa autoconfiança, ela resolve se inscrever num show de talentos junto com outras amigas dela que também são totalmente fora dos padrões, pra mostrar que elas têm tanto direito quanto qualquer outra pessoa de estar ali naquele lugar. Indo pra um romance de época, Dama da Ilha é um dos romances da Patricia Cabot, que é a Meg Cabot. Eu também tenho ele em livro físico e é um dos que eu ainda não fiz a leitura. Aqui no caso a gente vai ter a história de um médico que ele é contratado pra trabalhar numa ilha da Escócia e na realidade ele só vai pra lá porque ele tá tentando provar o valor dele pra ex-noiva dele. Quando ele chega lá, ele descobre que ele só foi contratado porque o médico que o contratou tá tentando fazer com que a filha dele, que também exerce ali a medicina, saia dessa profissão. E afinal a gente tá falando de uma época em que o lugar de mulher não é trabalhando. E aí quando os dois se conhecem, eles vão ser unidos por essa paixão pela ciência e a gente já pode esperar aquele romance com pitadas divertidas, pitadas sensuais. E se você pensou que eu não ia falar de nenhum thriller nesse vídeo, pensou errado, porque os próximos são thrillers. Um deles é o Viva Pra Contar, que eu tá há anos na minha lista de espera pra ser lido. Eu também tenho o livro físico e eu já li outros livros da Lisa Gardner que eu gostei muito. Ela tem agora outros livros sendo lançados pela editora Gutenberg. E o Viva Pra Contar é o quarto livro da série da detetive Didi Warren, que dá pra vocês lerem de forma separada. Nesse livro, Didi Warren ela é convocada pra investigar um caso em que 4 pessoas de uma mesma família foram assassinadas e o pai dessa família, que é considerado o maior suspeito, tá ferido e está em coma. Paralelamente, a gente tem a história de uma enfermeira que trabalha numa clínica psiquiátrica na ala infantil e que ela tem um passado um tanto quanto conturbado e que ela tenta deixar pra trás. Só que esse passado vem à tona justamente quando a Didi Warren entra em contato com ela por causa desse caso que ela tá investigando. A Tess Gerritsen é uma autora super comentada no meio dos thrillers e como eu nunca li nada dela, eu quero, né, mudar isso, quero começar a ler algo dela e eu escolhi o Vida Assistida, que é um thriller médico que vai trazer a história de uma médica tentando entender uma epidemia que tá cometendo os pacientes do hospital onde ela trabalha e que causam perturbações mentais. E o que tudo indica
indica que essa epidemia não começou do nada, ela foi propositadamente propagada. Outra autora que eu gosto muito é a Karin Slaughter, e Tríptico é o primeiro livro da série dela, do detetive Will Trent. Eu já li o 4º livro dessa série, que é Destroçados, adorei, e é claro que eu quero ler os demais livros também. Pelo que eu pude perceber pelo Destroçados e pelo que eu li da sinopse de Tríptico, Will Trent é sempre um detetive que é convidado a participar da investigação em que está ocorrendo por outros investigadores principais. Nesse caso, é um assassino que está atacando Atlanta. Ele ataca pessoas diferentes, de idades diferentes, em lugares diferentes e situações diferentes. E a grande questão nesse caso também é que os investigadores principais hoje são basicamente inimigos. Eles já foram amantes no passado, sendo que o investigador desse caso tá com o casamento dele por um fio. E por último, um livro que eu tô louca pra ler por conta da autora, que é a C.L. Taylor, é O Acidente. A C.L. Taylor, pra quem não sabe, é a Kelly Taylor, autora de O Céu Vai Ter Que Esperar, que é um chick-lit que eu amo, e quando eu descobri que agora ela escrevia thrillers, eu fiquei alucinada pra ler algum livro dela. Em Um Acidente, a gente vai conhecer a história de uma família que aparentemente é aquela família perfeita, em que tudo tá certo, até que a garota, né, que é filha ali dessa família, ela tenta cometer suicídio se jogando na frente de um ônibus. A protagonista, ela passa então a se ver com essa questão de ter que enfrentar o fato de que a família dela não é perfeita, e mais do que isso, vai fazer com que ela revisite o passado dela e também entre em contato com segredos que ela esconde. Deixem pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessas minhas indicações, se vocês já leram algum, quais livros vocês recomendam, e não deixem também de acessar a lista que eu preparei com ainda outras indicações, que tem bastante coisa legal que dá pra poder fazer a leitura. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui sua curtida que isso ajuda muito no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me acompanhe também nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.